Boa noite, gente! Você tá feliz ainda aí com Jesus? A gente vai ter um momento muito especial agora, tá bom? Que a gente chama de painel. É um momento bem interativo. Eu vou fazer algumas perguntas para esses homens de Deus que vieram aqui, dentro daquilo que eles são especialistas. Então, a informação que eles têm para nos passar, sem dúvida, vai agregar para nós muito conhecimento, ok? Eu vou chamar um por um e eu quero que você aplauda Jesus. Vamos lá, calma. Primeiro nome. Está todo mundo aí posicionado, bonitinho, conforme a gente ensaiou? A gente não ensaiou, tá? Primeiro nome é dele, o grande evangelista que acabou de trazer uma palavra maravilhosa, muito conhecido. Uma salva de palmas para Luca Martini. Vem cá, meu irmão. Primeira cadeira é sua. Valeu. Segunda pessoa, tá todo mundo aí. Vamos lá, a segunda pessoa, ele é um pastor de Florianópolis, de uma mega igreja chamada Igreja da Nova Aliança. Ele está conosco, o nome dele é Gabriel Azevedo. Vem cá, Gabriel, segunda cadeira tua, meu irmão. Terceiro nome, ele é um... Eu vou deixar esse cara pro outro lado, calma, segura aí. O pastor de uma mega igreja em São Paulo, filho de um pastor amigo que já esteve aqui na nossa igreja. É com muito prazer que nós recebemos essa noite Felipe Levac. Vem cá, homem de Deus. Que beleza recebê-lo aqui. Vamos lá. Esse aqui, meu irmão, é o evangelista das ruas. Ele tem um movimento de rua muito lindo que começou em Brasília. O homem de Deus já trouxe uma palavra para nós. Chama aí, João Paulo. Vamos lá. Agora, já temos 4. A quinta pessoa que eu vou chamar aqui é um pastor mega, ultra, agraciado por Deus, numa igreja de São Paulo. O nome dele é Dênio Lara Júnior. Vem cá, Dênio. Valeu, meu querido. E por último eu quero chamar ele, que é o pastor mais influente das mídias sociais no planeta Terra. O nome dele é David Leonardo. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Vamos junto, ó. Vamos ver por onde eu começo. Eu vou começar com o Dênio. Eu vou começar pela graça, porque tudo aqui nós começamos na graça e terminamos nela, amém? Dênio, eu quero que você explane para toda a igreja que está aqui, de uma forma muito autêntica, na sua opinião, de forma direta, como você pode resumir a graça de Deus? O que é a graça de Deus, em poucas palavras, de uma forma direta? Perfeito. Bom, a graça de Deus é Cristo. É a manifestação de Cristo fazendo a obra completa. O que eu penso é que as pessoas não têm dificuldade do entendimento de Cristo. Elas só têm dificuldade de entender que elas não precisam fazer mais nada, simplesmente crer em Cristo. Esses dias eu estava meditando em João capítulo 8, quando Jesus encontra aquela mulher pega em ato de adultério. E é interessante porque Jesus está escrevendo e insiste em perguntar a Jesus: o que você vai fazer com essa mulher? E você tem a junção da lei, da graça e de uma mulher pecadora. E Jesus está escrevendo, Jesus se levanta e diz: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E depois ele libera a mulher e todo mundo vai embora. E a Bíblia diz que ele volta a escrever. É interessante porque a lei e a graça, elas fazem, e quando nós avaliamos as duas, nós podemos tirar tantos princípios, né? Mas na velha aliança, quando Deus deu a lei na tábua, primeiro ele escreveu a lei na tábua para Moisés. Moisés desce, depois Moisés volta para cima do monte. Deus fala: agora você vai escrever a lei, simbolizando que a primeira parte foi a de Deus. Deus escreveu na pedra, mas agora você escreve, Moisés. Toda lei tem uma parte de Deus e a parte do homem. Mas quando Jesus pega a mulher em ato de adultério, ele está escrevendo na terra, ele levanta
e diz: olha, eu não te condeno. Ele volta e agora deveria ser a parte da mulher escrever. Mas a graça, Deus escreve 2 vezes. A graça é o entendimento de que a lei tinha a parte de Deus e a parte do homem. A parte que Deus escreve e a parte que o homem escreve. A graça ficou tudo com Deus. A graça é Deus fazendo tudo em todos, operando tudo em todos, e não resta ao homem nada. Uau! Merece uma salva de palmas. Eu não sei se é o ar-condicionado aqui atrás, mas deu uma arrepiada aqui agora. Jesus amado, que isso, hein? Dave, meu amigo, essa daqui é para você. A Igreja de Jesus já passou por tantas estações, por tantos ciclos, por tantos homens e mulheres de Deus na terra. E nós vivemos uma geração que é a geração pós-digital. A realidade é que os nossos filhos já nascem sabendo mexer no smartphone, praticamente isso. Então eu queria que você falasse para essa igreja que está aqui, qual a importância da internet para a atual igreja, para a igreja da nossa geração. Qual a importância da internet? Bom, tô nervoso porque... eu fico nervoso quando assim, tá doido. Pergunta uma coisa mais legal pra mim, pô. Cara, que bom estar com vocês. Bom, primeiramente, gente, eu estou muito feliz de estar na minha cidade, poder estar aqui com vocês hoje e me sentindo em casa nessa igreja. Obrigado. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todo mundo que está aqui. Eu sou fã de todo mundo que está aqui. Poder ouvir agora o Luca, top, que Deus te abençoe, Deus abençoe todos. Que pena que eu cheguei basicamente agora. Deus abençoe você que veio. E com relação a isso, o pastor Tiago, eu posso mudar só um pouquinho da tônica dessa resposta, de talvez não dizer a importância da internet para a igreja, mas a importância da igreja na internet? Pode ser? Gente, eu hoje estou vivendo, assim como basicamente todos que estão aqui, influenciando também na mídia social, na internet, no YouTube, no Instagram. E a internet é uma massa muito grande, violenta. Hoje, nas nossas redes sociais, a gente fala em torno de 20 a 30 milhões de pessoas por mês, Então, isso não cabe num lugar físico. Então, quando a igreja entra nesse mundo de alcance de pessoas violento, a igreja precisa ser intencional, precisa ser inteligente e precisa ser emocionalmente saudável. Então, eu quero dizer para você que hoje a experiência que a gente está tendo, vendo a igreja invadindo a internet com força e alcançando de maneira extraordinária, a gente tem acertos e problemas. Então, eu quero que você entenda de um ponto de vista, obviamente eu não posso fechar com uma verdade absoluta, mas eu quero te dizer o seguinte: a primeira coisa, a internet não foi feita para você provar que a sua teologia está certa. Essa é a primeira coisa. Gente que usa a internet para provar que a sua teologia está certa, ele é soberbo, arrogante, e toda a pregação dele está falando de alguém, nunca de Jesus. A segunda coisa, nós não fomos chamados para discutir na internet. Então hoje nós vemos pessoas tentando alcançar algum tipo de influência brigando na internet. Então isso gera escândalo. Então a igreja de Cristo tem uma importância extraordinária, não para provar que está certo, não para discutir e mostrar que a nossa teologia é melhor do que a da outra. Inclusive eu falei esses dias num dos portais de notícia de internet no Brasil sobre isso, que eu não fui chamado para discutir teologia. E teve gente que dizendo assim: como assim? Como assim você não foi chamado para discutir teologia? Não, porque a teologia, você pode ter a sua, eu tenho a minha, mas o princípio de tudo é que o centro da minha teologia é Jesus Cristo. Então eu estou pregando sobre Jesus, e é isso que a igreja tem que fazer nesses últimos dias. Nós não fomos chamados para provar que estamos certos, mas para provar que Jesus salva, batiza e leva para o céu, e no final não há vida sem Cristo. É o que o Luca acabou de falar. Falar quem é Cristo, isso resolve o problema da nossa sociedade. Se a igreja entender
o nosso chamado na internet, você pode ter certeza que os blogs de fofoca perderão a vez, que os sites de contenda perderão a vez, que essa galera que problematiza vai perder a vez, porque o centro das atenções vai ser Cristo. Uau! Meu Deus, está tendo um alinhamento tão grande nessa conferência aqui. João, já que a gente está nessa sequência aqui, eu vou para o João. Vamos lá. O João, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre evangelismo. Como conectar o evangelismo das ruas, você que é o líder, por algum tempo já dos maiores movimentos de rua do nosso país. Então, como assim conectar o evangelismo das ruas à igreja? E faz sentido fazer parte do movimento de rua e não congregar, e não ter comunhão entre os irmãos? Tá, boa pergunta. Antes de tudo, eu quero deixar claro que o cumprimento do ID não é uma opção de Deus para a igreja, mas é uma ordenança para todo o corpo. Então, os evangelistas, eles têm vocação para cumprir o ID nas ruas e alcançar os perdidos. E quando eu digo as ruas, não é somente as ruas físicas, mas tudo aquilo que vai além das 4 paredes da igreja. O ID não é uma opção, o ID é uma ordenança. Então toda igreja tem que cumprir o ID de Jesus. A diferença é que os evangelistas têm vocação para isso. Eles vão se sair melhor do que os outros. Eu esqueci a pergunta. Como conectar o evangelho? Tá. Como conectar a rua à igreja? Lembrei. Tá. Eu me perdi na introdução. Quando você pega os 5 ministérios de Efésios 4, o apostólico, o profético, o evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de mestre, você vai identificar que todos os ministérios são instituídos por Deus para que o corpo seja preparado para o casamento. Então o evangelista, ele não é evangelista para a rua, ele não é evangelista para si, ele é evangelista para a igreja. Então o evangelista, ou melhor, quando você vai às ruas para pregar o evangelho, você tem que pensar, sobretudo, eu estou indo às ruas para pregar o evangelho, para que o perdido seja alcançado e principalmente para que o corpo seja edificado, para que Jesus volte logo. Então, todo evangelismo, todo o cumprimento do ID que você fizer, você tem que pensar a partir disso. Quando o Céu na Terra começou, eu tinha 2 meses de convertido, 1 mês e meio na verdade de convertido, e eu criei um movimento para que os meus amigos fossem alcançados. Eu nunca esperava que iria acontecer tudo isso. Então no início, já respondendo a segunda, para emendar com a segunda, no início, com todas as conversões, por eu não ter um preparo, eu ganhava o cara para Jesus na praça e eu não encaminhava ele para nenhuma igreja. No início era muito ferido com a igreja, então nem congregava, ia em eventos de várias igrejas de Brasília, mas eu não pensava assim. Com 8 meses de movimento, eu entendi biblicamente o papel da igreja, a importância de congregar. Então eu lembro que eu comecei a congregar de verdade, que foi com o Guga, o meu pastor Gustavo Paiva, Naí. Então eu liberei perdão para a igreja, porque eu fui muito ferido com a igreja, enfim. E a partir disso, todas as pessoas que a gente estava ganhando nas ruas, com a pregação do evangelho, a gente começou a encaminhar para as igrejas. Nós encaminhamos para 4, de 2 anos para cá, que é Batista Coinonia, Batista Filadélfia, Ministério da Reconciliação, Igreja Internacional da Reconciliação. Então, todas essas igrejas saíram de 250 mais ou menos de jovens para 800. A que teve o maior estouro foi a Coinonia, que não é minha igreja, mas é uma igreja amiga, e a Igreja Internacional da Reconciliação. Então, quando isso aconteceu, a gente viu que essas pessoas que estavam recebendo Jesus nas ruas estavam sendo consolidadas na fé. Então, existe uma grande importância de você conectar todas as pessoas que estão recebendo Jesus nas ruas em uma igreja, em uma comunidade de fé, e isso visando a preparação do corpo e visando também o bem-estar desse cara, porque ele não vai conseguir viver a vida cristã sozinho. Segunda pergunta tem como eu fazer parte de um movimento e não congregar? É antibíblico.
totalmente antibíblico, porque antes do ID existir, Jesus estabeleceu a igreja. Antes de Marcos capítulo 16, versículo 15, e Mateus capítulo 24, e Mateus capítulo 24 e capítulo 28, existiu Mateus capítulo 16, que é a instituição da igreja com Pedro. Então, antes do ID existiu a igreja de Jesus. Então, não tem como você fazer parte de um movimento e não congregar. Não tem como. Por 8 meses, eu liderei o movimento, céu na terra sem congregar, e eu colhi muitos frutos ruins por isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria congregado desde o dia em que eu me converti. Desde o dia que eu recebi Jesus. Então é por aí. Felipe, pode ficar com esse aqui pro lado de cá? Felipe, para quem não conhece, Felipe, ele é o pastor de uma das igrejas mais relevantes da nossa nação, que é a Igreja Comunidade da Fé. E é um prazer recebê-lo aqui, Felipe. Nós estamos muito felizes por essa conexão que Deus está fazendo. E é uma igreja tão relevante, é uma igreja que trabalha muito com a cultura do voluntariado. E nos últimos dias, nossa igreja, a gente tem falado muito sobre isso também. E eu gostaria que você falasse para a nossa igreja qual é o sentido, na sua opinião, de servir as pessoas. Amém. Boa noite, igreja. Tadeu me colocou numa fria aqui, né? Tá bem confortável aqui, porque galera bem tranquila, né? Tá todo mundo começando agora, então ficou super confortável aqui para mim, mas amém. Mas quando o Tadeu mandou ali para mim as perguntas, eu não deixei de, na hora ali, eu já peguei a pergunta e falei, cara, me ajuda aí, Deus, dá uma revelada aqui. Então, na realidade, não é uma anotação, mas é uma revelação. Isso eu quero compartilhar com vocês. A cultura do voluntariado e a cultura do servir, ela não é algo que ela tem que ser forçada, mas ela é algo espontâneo, né? De boa vontade. Então eu entendo isso e eu faço sem que ninguém precise pedir isso para mim. A outra questão é que servir é algo que vem de dentro para fora. Então nunca de fora para dentro. Ou seja, o meu coração arde por isso. Por servir a Deus, servir as pessoas, servir a igreja local. A outra questão que eu pego aqui é que servir expressa quem Jesus é. Porque dentre todos os maiores líderes que nós poderíamos citar, o que mais serviu, o que mais nos ensina a servir, foi o maior de todos, e o nome dele é Jesus. A outra questão é que servir revela a natureza de Deus em mim. Então isso faz parte da nossa natureza. E eu termino essa parte aqui falando que servir é literalmente dar sentido, trazer sentido para aquela frase que fala, pregue, se necessário, use as palavras, né? Uma outra coisa bacana aqui é que Jesus nunca serviu para alcançar um lugar, ele sempre serviu para alcançar pessoas. Ou seja, a pergunta nunca foi onde eu posso servir, mas quem eu posso servir. Isso coloca um ponto final em qualquer cargo, qualquer título, qualquer coisa que gera uma vaidade para mim. Então, a mentalidade que nós temos que ter é que eu sou samaritano. E quem que eu vou servir? O próximo, quem está próximo de mim. Uma outra questão que eu anotei aqui, pastor, que é muito bacana, e mexeu muito comigo esse tema, né? Quando eu bati o olho no painel ali, eu já frisei naquela frase que está ali em cima e falar, está consumado. E a graça, ela é o suficiente, ela não precisa de uma vírgula, ela não depende de um mais, ela é o suficiente. Então, quem aqui entende que já recebeu o que precisava receber de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Quem já recebeu o que precisava? Eu anotei isso para mim. Porque quem trabalha para receber algo. Mas só pode dar algo quem entende que já recebeu. Arrebentou. Todo mundo embora agora. Ou seja, Ridículo. tô chegando, hein, Dave? Tem nada Ou a ver. seja, acabou de falar de vaidade, né? Tô chegando, Dave. Mas enfim, a palavra fala, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, cara, não tem como eu não transbordar, não tem como eu não amar pessoas, não tem como o meu coração não estar ardendo por servir pessoas. E para terminar aqui, Colossenses 3:23, até vou ler aqui, ó.
tudo o que fizeres, faça de todo o coração, assim como ao Senhor, e não aos homens. Ou seja, a partir de agora, quando a gente entende isso, servir pessoas é servir a Deus. Acabou. Isso é algo que a gente precisa entender. A gente serve pessoas servindo a Deus. E eu queria que você repetisse algo comigo. Está disposto aí a falar? Tem alguém comigo aí? Então repete comigo aqui, ó. Se Jesus morreu por pessoas. Um pouquinho mais alto, gente, vem comigo. Se Jesus morreu por pessoas. Então eu quero dedicar a minha vida. Para viver por elas. Quem toma posse dessa palavra aí? E aí já excedi os 3 minutos, mas eu falei, não era uma anotação, era uma revelação, amém? Pastor de igreja é muito folgado, cara. Ninguém falou que podia usar esboço, não. Eu não ia passar vergonha no meio disso aqui, né, gente? Então, Vacilão. desculpa, não é pecado, não é anotação, é revelação. Vamos lá. Então, só para fechar essa parte, a igreja local é a esperança para o perdido. Você não é um consumidor do evangelho, você é um fornecedor do evangelho. E o meu desafio para você aqui hoje é o seguinte: não faça a pergunta, o que a minha igreja pode fazer por mim? Mas hoje saia daqui fazendo a pergunta, o que eu posso fazer pela minha igreja? Que isso, minha gente? Quebrou tudo, hein? Que isso? Tacou e foi embora. Gabri, você já conhece a nossa galera já conhece Gabriel Azevedo. É um dos caras mais relevantes de Santa Catarina, pastor de uma das maiores igrejas de Florianópolis, 4 endereços em Florianópolis. E é um cara que eu tenho uma amizade muito forte, né? Deus nos conectou de forma muito intensa. E o Gabriel é um exemplo de família. Eu estive lá recentemente na igreja dele. E pensa num ambiente gostoso, de família. A gente se sentiu tão bem, né, minha linda? A gente estava parecia que a gente estava em casa. E não só o ambiente de igreja, mas o Gabriel é um cara família. Um cara tão jovem assim, já tem 3 filhos lindos. E é um exemplo de pai, é um exemplo de homem. Eu gostaria que você falasse, desse uma dica bem prática, já que nós estamos nessa esfera de graça. A pergunta é, como edificar uma família segundo a visão da graça de Deus? Amém. Boa noite, igreja, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Amo esses pastores, amigos, queridos, que a gente tem tido muita comunhão, né? E com certeza vamos estar muito junto. Agora nada nos separa mais. Eu gostaria de falar então um pouquinho daquilo que eu tenho vivido. Eu acho que a família, ela precisa refletir uma cultura de graça e não uma cultura de lei. Se a gente crê em Cristo Jesus tem que ser refletido na nossa família. Então eu vou falar um pouco daquilo que eu tenho vivido atualmente, né? Primeiramente, no casamento, no matrimônio, a gente tem que entender que quando a gente casa com o nosso cônjuge, nós não estamos nos casando com uma mulher ou com um homem, nós estamos nos casando com Cristo. E quando você casa com Cristo, todos os comportamentos dessa pessoa, as palavras dessa pessoa, ela precisa refletir Jesus para você. Você precisa enxergar Jesus. Então, é um exemplo. Esses dias a Paula, né, a gente, como o Thiago falou, tem 3 filhos, então, 4, 2 e 7 meses, né? Então, 4 anos de idade, 2 anos de idade, 7 meses. Então, é um atrás do outro. E às vezes fica um pouco cansativo, né? O dia a dia. Então, esses dias a Paula ela estava bem atarefada com várias coisas da igreja, da casa para fazer, e ela estava assim um pouco estressada. E daí eu estava com as crianças fazendo algumas coisas e de repente ela deu uma palavra assim, ela falou de um jeito comigo que não foi muito legal. Só que quando ela falou imediatamente, dentro de mim veio assim um pensamento: essa não é a Paula, essa é a antiga Paula. E nesse momento, quando veio esse pensamento, na hora matou toda a iniciativa de ofensa que poderia ter sido gerado no meu coração. E eu entendo que no casamento
nós vamos começar a diminuir o número de divórcios na igreja brasileira quando a gente entender isso, que nós estamos casados com Cristo e o nosso matrimônio revela Cristo. Então, quando você percebe alguém que você ama ter um comportamento ou uma frase que revela ainda Adão e não tanto a Cristo, você precisa relevar isso, porque na verdade aquela pessoa não é mais o velho homem, né? Então é um exercício diário que nós precisamos fazer. E com relação aos filhos, o entendimento que eu tenho é: nós não devemos criar nós não devemos criar filtros que vão dispensar uma cultura de lei, porque a cultura da lei ela é mais conveniente para nós. Então é mais conveniente eu dar uma ordenança para os meus filhos, eu usar da minha força, bater neles ou dar um castigo, do que eu investir o meu tempo para ensiná-los sobre uma cultura que vai revelar Jesus. Então, eu entendo que como pais a gente precisa organizar o nosso horário, organizar a nossa rotina semanal, para já pensar num tempo que eu vou investir para ensinar a cultura da graça, ensinar a cultura de Cristo. E dessa forma você vai notar que, na verdade, vai ficando mais fácil de você educar os seus filhos. Aquilo que parece difícil se torna mais fácil. Porque Jesus é fácil, né? Jesus, quando você começa a viver Jesus, você nota que existe uma leveza em Cristo Jesus. Então, o que eu diria, assim, para resumir, é que como família nós podemos ser facilitadores de trazer Cristo para a nossa realidade. Então tudo aquilo que revela Adão não deve fazer parte do seu vocabulário, do seu pensamento, da forma como você trata os seus filhos ou a sua esposa. Mas tudo aquilo que revela Cristo, você deve ser intencional em construir a sua família. Que isso, hein? Tá subindo o nível aqui, vocês, né? Que isso, Ou rapaz? seja, o casamento é só Jesus na causa. É isso? É isso aí. É que eu vou casar, eu já estou entendendo, entendeu? Tem uns dias. Luca, eu tinha preparado uma pergunta antes da sua mensagem. E você já respondeu a pergunta com a mensagem. Nós já entendemos que todo filho de Deus tem a condição de manifestar o reino de Deus com milagres, com curas. E que bom seria se 100% da igreja vivesse isso, não apenas ouvisse, mas vivesse isso na prática. Então, eu queria que você desse assim, uma dica bem prática para toda essa galera aqui que está te ouvindo, de como manifestar o reino de Deus. Por que eu queria que você desse essa dica? Porque a gente já percebeu, você já é um cara descolado, extrovertido. Digamos que tem pessoas, pela personalidade, pelo jeito, já tem mais facilidade de abordar alguém, entende? Na rua, no trabalho, em algum lugar. Mas tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais, de repente um pouco mais tímida, talvez um pouco mais fechado. Mas a gente entende que o ID, a manifestação, é para todos. Sim. É para os que são fechados, que são extrovertidos, enfim. Então, que dica prática você pode dar para todo tipo de personalidade? Como ativar isso? Como manifestar o reino de Deus? Boa noite de novo, gente. Eu achei engraçada essa pergunta porque eu era o tipo de criança que me escondia quando a minha família chegava em casa de tão tímido que eu era. Quem anda comigo sabe, o Rica sabe o quão tímido eu sou. Eu não sou extrovertido, eu fico muito na minha, assim, até que eu consiga conversar, vai um tempo de mesa, assim, haja mesa para conseguir conversar, assim, me abrir, é bem difícil para mim. Glória a Deus. Mas eu acho que assim, a pergunta era se todo filho de Deus deveria operar em sinais e maravilhas, em orar. Eu acho que a gente poderia acrescentar mais, todo filho de Deus deveria? Acredito que sim, todos deveriam. Por que deveria? Porque nós recebemos algo que é impossível de manter só para nós. Para mim, não entra na minha cabeça uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus e pela verdade eterna da bondade de Deus, de que nós fomos aceitos e Cristo, Ele é a paz entre nós e o Criador, e agora nós podemos conhecer a Deus, e existe eternidade para nós. Não entra na minha cabeça nossos olhos se abrir para toda essa bondade, amor e graça, e ao mesmo tempo não se abrir para um mundo que não conhece.
Sabe, ao mesmo tempo que você recebe o Evangelho de Deus, Paulo diz assim, olha, então, agora que a minha vida não tem outro propósito, ela não tem sentido que não seja para que eu anuncie essa mensagem. Porque não tem como eu viver da mesma forma mais, não tem como, eu sou filho de Deus agora, é um rio de água viva que flui de mim, é algo muito bom para guardar só para mim, sabe? Tem um amigo meu que ele era ateu, e ele chegou para mim e falou assim, Luca, pelo amor de Deus. Aí eu já falei, opa, tá mudando a frase do cara. Ele, pelo amor de Deus, para de pregar pra mim, velho. Eu falei, você tá no caminho certo. Agora que eu não paro mesmo, eu pensei. Mas eu falei assim pra ele, ó. Cara, eu sou seu amigo. Você acha que eu sou seu amigo? Então, eu sendo seu amigo, diante daquilo que eu acredito, e não é só uma história em quadrinhos, igual você toma os seus cogumelos e acha que você viu o gnomo, não é? Sabe, não é essa parada, é uma experiência real que transformou a minha vida mudou, você vê, mudou. Diante do que eu acredito, de que nós estamos diante da eternidade de Deus, de um propósito eterno, se eu sou seu amigo, eu não posso não pregar para você. Porque sabendo para onde você está indo, eu não seria seu amigo em ficar quieto, eu seria seu inimigo. Você entendeu? É uma questão... Não é mais sobre mim agora, é um outro mundo, é uma nova forma de se pensar, e diante dessa nova forma de se pensar, as coisas têm que ser diferentes. Então todo cristão deveria, sabe, às vezes as pessoas perguntam assim, Luca, mas você sentiu alguma coisa para orar por as pessoas? Senti, compaixão para que a pessoa conhecesse a Cristo, sabe, e Deus falou com você, falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, Ele falou, sabe, então assim, todo cristão deveria... Creio que sim, deveria, pelo propósito, pelo mandamento, quem nos mandou fazer, sabe, o Cristo ressurreto que decide por todo mundo, as últimas palavras de Jesus. Não acredito que Jesus gastaria suas últimas palavras só para algumas pessoas, não tem um peso real nisso. Deveria, poderia, sim, todo cristão poderia. Por que poderia? Porque não depende de nós, é independente de nós. É uma ação de Deus em nós. As pessoas falam assim, você tem o dom? Não, é o dom do Espírito manifesto em nós. Então assim, eu acredito que o Senhor, Ele pode manifestar os seus dons dependendo da necessidade, sabe? É a questão de a unção opera segundo onde ela é necessária. Às vezes precisa de uma palavra de conhecimento, às vezes uma pessoa ser curada, sabe? Deus, Ele manifesta a sua unção segundo a necessidade. Então, todo cristão poderia, porque não é sobre nós, é sobre Jesus Cristo, é sobre o que Ele fez. Agora, todo cristão gostaria? Essa é a pergunta. Você gostaria? É aí que entra. Porque se você gostaria, meu irmão, aí você tem que deixar o seu orgulho de lado. Aí você tem que deixar sua timidez de lado. Aí você tem que deixar seu medo de lado. Aí você tem que deixar sua reputação de lado. Se você gostaria, você tem que se desafiar naquilo que você gostaria. Então assim, deveria, poderia, mas você quer? Esse é o ponto. É aí que desafia. Porque é aí que você fala, eu vou pôr minha cara aqui, e se não acontecer, sabe, minha reputação, o que vai acontecer? Então é ali que vai sair andar sobre as águas, é aí que vai você acreditar no Evangelho ao ponto de ser abandonado, de ser perseguido. É nesse ponto, você gostaria de ser usado por Deus? É que vai a sua parte do desafio, de acreditar e se mover nisso que Deus falou para você fazer. Então pode, mas aí tem uma nossa parte. Você quer? Aí quando você quer, então você vai para o festival, aí você toma dedo no meio na cara, cuspe na cara, aí é uma diversão, meu irmão. Porque antes eu entrava nos festivais e apanhava de graça, pelo menos agora eu apanho por Jesus, pelo amor de Deus. Que isso, meu Deus, muito boa. Demais. Ô, Thiago, essa parada que o Luca tá falando, não é todo mundo que crê dessa forma, sabia? Tem gente que pensa que isso é imbecilidade da fé. Tem gente que pensa que isso é meninice. Eu já ouvi falar sobre fé infantil. Gente que tem fé infantilizada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente entendesse que esse amor tem que ser o amor que consome a nossa vida no Evangelho, ia ter todo dia paralítico andando, ia ter cego vendo, surdo ouvindo. A gente ia viver muito mais. Eu estava agora no Nordeste do país e um pastor falou para mim, irmão, eu sou louco. Eu falei, nós estávamos falando sobre de cura, ele falou assim, todo velório que eu vou, eu coloco a mão no defunto. Eu falei, não, isso eu também faço às vezes. Ele falou assim, mas eu oro em espírito. Eu falo, Jesus ressuscita. Daí eu falei, já ressuscitou? Não, até hoje não, mas eu estou fazendo todo dia. Toda vez que eu vou. Aí esse pastor falou para mim, mas eu aprendi com um cara. Aí ele falou, um pastor que estava junto com a gente, falou assim, esse cara aqui, ele foi num velório.
entrou no velório, esse mesmo, o da selfie, tirou um selfie com o morto também. Ele entrou no velório e falou assim: tem como todo mundo sair da sala? Aí todo mundo saiu da sala, a família, ficou o morto, o pastor e mais uns 4 obreiros. Aí eles começaram: Jesus, ressuscita o morto agora, Senhor. Jesus, ressuscita ele agora, Senhor. Faz um milagre agora. O morto não ressuscitou. Aí o pastor falou assim: lembra do profeta que deitou em cima do morto? Aí o falou: vamos deitar em cima do morto também? E aí cada um segurando uma ponta do caixão. O pastor deitou em cima do morto e começou a orar. Aí eu perguntei: e aí, pastor, ressuscitou? Não ressuscitou. Ou seja, não é para os nossos olhos ver, é que o nome de Jesus é glorificado na nossa fé também. Quando a gente estende a mão para um doente e diz: Jesus pode te curar, aqui nesse momento o nome de Jesus já está sendo glorificado na nossa vida. Quando eu pego, isso é a nossa vida. A gente tem que ter essa coragem de colocar a mão nos enfermos. Isso é muito bom, você dar os testemunhos de quando nós falhamos, né? Eu queria que você tivesse falado isso, porque não é só acerto, nem sempre É porque eu falei porque eu queria ouvir você pregar, então eu tinha que para, dar tempo cara. para você, pô. Mas o negócio é o seguinte, porque é interessante falar sobre isso, porque quando só se fala do sucesso, a gente começa a imaginar que as coisas podem não acontecer. E corre o risco da gente se colocar no lugar de Deus para resolver as situações. Quando na verdade nós somos o mensageiro e o resultado não depende de nós. E na verdade no final o resultado não interessa a nós. O que interessa a nós é a obediência a quem nos mandou fazer. Sim, o resultado depende de Deus e Ele que vai fazer. E aí eu ponto assim, quem quer obedecer a Deus e acreditar em Deus para ver acontecer, você pode ter certeza que esse cara ele foi um testemunho para muitas pessoas, para esses irmãos que estavam com ele, porque a gente acredita no evangelho assim, orando por um irmão lá no Acre. Onde você mora? No Acre? Eu tenho fé no Acre para orar lá no Acre. Mas e aqui agora? Você crê aqui agora? Eu lembro um dia que eu entrei numa loteria, vou contar esse testemunho então rapidinho. Entrei numa loteria lotada, primeira vez. Eu orava só de uma pessoa assim, ninguém vendo, eu e a pessoa, também se não acontecesse, os anjos viram ela também, e Deus sabe. Um dia, daí eu estava na loteria lotada, irmão, lotada, e Espírito Santo lá, eu falei: meu Deus, não é possível, Senhor, não é possível, aquilo é uma loteria, não faz isso, aquelas pessoas apostam aqui dentro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu entrei. Cara, eu entrei e falei: se Deus me mandou entrar aqui, eu entrei tremendo, suando, meu Deus, adrenalina. Eu falei: Jesus está aqui para curar vocês. Aí um cara lá atrás falou: se eu trouxer um paralítico, você cura. Aí todo mundo olhou para minha cara e falei: não curo não, mas Jesus cura, eu oro pelas pessoas, Jesus cura. Aí todo mundo começou a olhar e uma mulher na primeira fila levantou a mão e falou: eu falei: o que aconteceu? Meu pé, eu quebrei o pé e não mexe. Aí eu falei: uau, que legal, essa mulher vai começar a pular, mexer o pé aqui, vai ser incrível. Eu orei a primeira vez, nada aconteceu, irmão. Eu falei: Deus é inteligente, né? Porque se acontece, vão achar que é uma farsa, que a gente combinou isso aqui. Aí eu orei de novo, nada aconteceu. Aí na terceira vez eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Suando, vermelho. Eu falei: o que eu vim fazer aqui? Isso aqui não era o Espírito Santo, coisa nenhuma. Eu agi. Quem que me mandou entrar nesse lugar e tal? Aí eu orei de novo, falei: mas pé desobediente, pelo amor de Deus, agora obedeça a palavra de Deus. Mexe o pé, moça. E nada. Mano, na hora que nada, o meu mundo caiu. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Eu nem olhei para a cara dela, mas tentei sair andando. Aí uma irmã chegou para mim e falou: ora pela minha filha. Por isso que eu falei do Acre. Eu falei: onde está sua filha? No Acre. Eu falei: oh, aleluia. No Acre Deus cura. Eu vou lá no Acre. Vai lá. Aí eu fiquei uns 10 minutos lá com muita vergonha, não olhei para a cara da mulher mais. Quando eu estava para sair, ela me chamou. Falou: meu filho, vem aqui. Eu falei: agora? Ela vai falar que eu sou um mentiroso, charlatão. Aí ela chegou para mim e falou assim: eu estava desviada. Eu falei: agora que você não volta mais. Eu pensei comigo. Eu acabei com a fé dessa mulher, né? Eu falei que Jesus ia curar, Jesus não cura e tal. Aí eu: e agora? Ela falou assim: eu não ia mais para a igreja não. Eu falei: não vai mais. E eu: Senhor, o que eu fiz? Eu envergonhei seu nome, já pensei. Ela olhou para minha cara e falou assim: mas eu vi o quanto você acredita no seu Deus. Eu vou voltar para Jesus hoje. Entendeu? Então o resultado não depende de nós. É a nossa obediência quem nos mandou fazer. E esse é o grande ponto, cara. É ali que as coisas acontecem. Glória a Deus. Isso, gente, demais. Agora a gente vai passar por uma rodada de perguntas para duplas. Então eu quero fazer a primeira para o Gabriel e para o Daniel, tá?
Gabriel e Dênio são igrejas que já vivem há um tempo sobre a visão, a teologia da graça de Deus 100%. Mas nós, como toda igreja, recebemos pessoas que às vezes são os famosos desigrejados. Por vários motivos, elas deixaram o convívio dela, a comunhão que tinham com os irmãos, estavam sem igreja, e aí decidem voltar para a comunhão e aparecem do nada na nossa igreja. Nesse processo, a gente acaba recebendo pessoas de todas as denominações possíveis. E nós recebemos pessoas com uma carga religiosa muito grande, né? Com muita religiosidade entranhada. E nesse processo de você receber uma pessoa com alta carga de religião, que dica vocês podem passar, não apenas para nós pastores, mas especialmente para a igreja que convive com essas pessoas naturalmente, que dica você pode passar para esse processo de transição, ok? De uma pessoa altamente religiosa, para ela entender e viver a graça de Deus na sua plenitude. Para o ímpar. Tá, então eu vou falar sobre a problemática e você traz a solução. Eita! O que eu gostaria de só pontuar, que é o que eu tenho visto nesses últimos anos, é a falta de entendimento que o povo, de uma maneira geral, tem sobre a justificação. Eu acho que você ser experimentado no ensino da justiça abre muitas portas que faz a igreja se tornar uma igreja madura, né? Então, por exemplo, o complexo de inferioridade. Esses dias eu estava indo para Porto Alegre, peguei o avião, e no avião estava o Ronaldinho Gaúcho. Daí quando a gente desceu no avião, né, chegamos ali, você percebe que todas as pessoas ali já começam a reparar que é o Ronaldinho Gaúcho, e eles se portam de uma forma diferente, né? O cara passa assim, todo mundo abre espaço, né? Tem alguns já vêm tirar selfie, né? Outros já, né, até meio que se curva assim, né, sei lá, por causa de uma reação que você tem a uma celebridade, a uma pessoa que é influente. Então, por exemplo, se hoje entrasse aqui talvez a rainha da Inglaterra e começasse a andar nesse salão, como que você iria se portar? Talvez alguns aqui iam de fato abrir espaço, né? Alguns aqui iam tentar tratar com respeito. Eu fiquei pensando sobre isso. Se Jesus entrasse aqui hoje, se Jesus se materializasse aqui de novo, né, em carne, e andasse por esse salão, como que seria a nossa reação a Jesus? E eu acredito que talvez a grande maioria das pessoas diriam que iriam se curvar, iriam abaixar sua cabeça, iriam cair prostrado, rosto em terra. Mas é interessante a gente entender que a graça, ela nos faz ter um relacionamento face a face com Jesus. Quantos aqui conseguiriam encarar face a face alguém que é maior do que você entende que é maior do que você? Então, na minha opinião, o significado de justificação é você poder se apresentar a Deus sem complexo de inferioridade. Você olhar de igual para igual, você ficar com os olhos fitos nos olhos de Deus, sem você abaixar o teu olhar, sem você desviar o teu olhar. O exemplo que nós temos é quando Jesus ele procura o olhar de Pedro, né, ali no momento da crucificação. E o olhar de Jesus para Pedro muda a vida de Pedro radicalmente. E o que eu entendo é que falta na igreja um entendimento de que já é justo, de que já é santo, de que já é pleno em Cristo Jesus, e por isso é uma igreja que não se porta como justificado. E uma igreja que não se porta como justificado é uma igreja que sempre vai estar procurando problema nas pessoas, na teologia, nas coisas, os defeitos que a igreja tem. Então eu entendo que nesse processo de transição de uma pessoa que vivia debaixo da lei e agora começa a viver debaixo da graça, é buscar ser experimentado no ensino da justiça. Eu acho que essa maturidade faz com que você passe por muitos problemas, não fique ali estagnado numa falta de entendimento. Então, agora, esse problema aí, não sei, Dênio, o que você acha? Gente, me identifiquei porque eu tenho uma tentativa de ressurreição também. Uma vez eu tentei ressuscitar um morto também, não deu certo. Infelizmente. Ainda não. Eu acho interessante João capítulo 11, e foi falado aqui, acho que a pastora falou aqui em João capítulo 11, que é Lázaro. João é o livro onde nós não temos parábolas, então todas as histórias de João
tem uma aplicação mais profunda do que a própria história. Toda a história também é uma parábola. E João capítulo 11 é um amigo de Jesus que fica doente, e o contexto que acontece mostra muito alguém que está sofrendo. E a gente sabe que a enfermidade que Paulo combate em todo o Novo Testamento é o legalismo. O que ele diz aos Gálatas: quem vos fascinou para que tão rapidamente vocês passassem do verdadeiro evangelho? E a Bíblia diz, Paulo diz que os Gálatas espreitavam os irmãos. Nós não temos um problema com a lei é perfeita, o problema é que o homem não tem capacidade de cumprir a lei. E se o homem for cumprir a lei, segundo Tiago, ele tem que cumprir na totalidade. Então Cristo só se manifesta pela incapacidade do homem do cumprimento. Então quando nós olhamos para isso, qual que é o grande problema? A tentativa de cumprimento da lei, e você está falando sobre os irmãos que são legalistas, nos levam para dois, não tem como. Toda pessoa que tenta cumprir a lei vai para dois extremos. Primeiro, é uma coisa sem sentido, porque em todo o Velho Testamento a Bíblia diz que nenhum único homem foi justificado pela lei. Espera aí, como é que você está tentando fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer? Vamos dar um troféu para esse cara, vamos dar um troféu para a igreja que todo domingo prega algo para as pessoas que ninguém conseguiu cumprir em todo o Velho Testamento e que continua não conseguindo. Então nós pegamos e tem dois polos que a lei vai levar alguém. O primeiro é o polo da condenação, da culpa. E a gente sabe, o Espírito Santo não foi dado para culpar e condenar o homem, muito pelo contrário. O Espírito foi dado para nos convencer do pecado, porque não criamos. Quer dizer que já foi no passado. Quem creu já não é mais convencido. Agora ele nos convence da justiça. E o que é o convencimento da justiça? De quem somos em Cristo. Porque todos nós contemplamos como por um espelho ao Senhor e somos transformados de glória em glória. O que o Espírito diz é: olha no espelho. Você não é isso que você está dizendo. Você é o que Cristo é. Olha de novo, você não é isso. Até que você creia que você é tal como Cristo é. E quando nós olhamos então, vai te levar para a acusação. A gente sabe, o nome do diabo no original é Ha-Satã, que significa acusador. Tem muito irmão que fala: pastor, eu estou perturbado, é o Espírito Santo. Não, não é o Espírito Santo. Não, eu estou com tanto no meu coração. Não é o Espírito Santo. Esse é um polo de pessoas culpadas. Você pega um domingo, tem gente que chega na igreja e fala: cara, hoje eu não vou levantar nem a mão. Chega no culto, no prédio da igreja: não vou levantar nem a mão porque eu não mereço. O outro polo é o cara que sente que é digno. Porque isso é chamado de religião, e é isso que Paulo está combatendo. Na igreja dos Gálatas, eles criam que precisavam circuncidar. E eu acho que eles estão certos para o cara que quer viver no Velho Testamento, então circuncida também. Então faz as festas judaicas, então vai adorar Israel. Então vamos cumprir tudo. Se Cristo não é suficiente para fazer tudo, então não use nada. Ou é tudo ou é nada. Não tem o meio termo. Eles estavam espreitando, eles iam no banheiro para ver se os gentios haviam circuncidado. Que eles estão dizendo não. E aí eles estavam espreitando uns aos outros. Então quando nós olhamos para isso, esses dois polos é extremamente perigoso. E não tem como, qualquer pessoa genuína que tente cumprir a religião, ela vai chegar a um dos dois caminhos. Ou ela desvia porque é honesta. Cara, eu não consigo fazer o que esse pastor fala. Eu não consigo cumprir isso, eu vou desviar. Ou ela vai virar um hipócrita de mão cheia. É o cara que está dentro da igreja e todo mundo olha para ele e fala: esse cara não presta, é um safado. Mas ele só está fazendo o que a lei pode levar ele a fazer. Ou ele desvia, ou ele vai virar um hipócrita. E no capítulo 11, é interessante que a enfermidade de Lázaro, Lázaro é o amigo de Jesus. É o cara que está dentro da igreja. É o cara que conheceu Jesus. É o cara que recepcionava Jesus. É o cara que tinha comitiva na casa dele. Aí a Bíblia diz que esse cara fica enfermo. E alguém vai dizer: Jesus, Lázaro ficou enfermo. E aí tem dois pontos, eu encerro aqui. Como é que a gente pode transicionar alguém, a mentalidade? Tem dois pontos na história de Lázaro. Primeiro, a maneira com que mandam chamar Jesus. Não dizem: Jesus, vem aqui, Lázaro, aquele seu amigo que te serviu. Jesus, Lázaro te amava, ele tocava no louvor. Jesus, Lázaro era um cara gente boa, ele fez tanta coisa. Não. A igreja que simboliza Marta e Maria manda dizer: Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. A maneira com que a igreja olhou para Lázaro estabeleceu. Mas o algo mais poderoso, quando Jesus chega, Lázaro está morto. Jesus dá uma sentença. O que ele diz? Role a pedra. Tudo que tem pedra na Bíblia aponta para a lei. Jesus disse: Lázaro está morto, porque a lei foi colocada em cima dele. Rola a pedra. Quando tira a pedra, ele libera uma sentença de graça e fala: vem para fora. Então eu creio que, como que nós podemos fazer toda vez que nós rolamos a pedra na vida das pessoas?
nós podemos dar uma sentença de vida. Toda pessoa que está morta na igreja, pela religião, só está faltando alguém dizer, rola a pedra. A hora que a pedra rolar, tem vida para ser liberada. Acho que eu vou embora depois dessa. Eu acho que é heresia. Gente, eu vou fazer para a próxima dupla, João e Dave. Eu tenho uma pergunta muito pertinente para a nossa geração. A nossa geração, ela sofre de alguns males que gerações anteriores não sofriam. Por exemplo, tal de síndrome do pânico, ataques de ansiedade, depressão. A gente não vê isso em gerações anteriores. Isso é algo muito recorrente. E por que eu escolhi fazer essa pergunta para vocês dois? Primeiro que o João compartilhou parte do testemunho dele. Ele já teve experiência com processo de depressão. E para o Dave, e ansiedade. E o Dave, que é amigo de pessoas tão influentes. Que são pessoas que aparentemente têm tudo. Aos olhos humanos, tem tudo. Tem dinheiro, tem bons amigos, conhecem muitas coisas. E ainda assim sofrem desse mal. Então, com toda a expertise e conhecimento que vocês têm, a pergunta é, que conselho vocês dão para o indivíduo que conhece Jesus, ok? Cristão, filho de Deus, ele conhece Jesus, mas ele está sofrendo com sintomas de ataques de ansiedade, sintomas de depressão, de repente síndrome do pânico. Qual conselho vocês dão para essas pessoas? É que eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante. Eu me fiz essa pergunta e fiz essa pergunta para muita gente para tentar entender uma coisa. E eu quero que vocês entendam junto comigo isso. Será que depressão é algo de agora? Será que ansiedade, esses transtornos de ansiedade é de agora? Será que síndrome de pânico é de agora? E a resposta, por mais que talvez seja incômoda, não. Já é antiga e tem desde que mundo é mundo. Quer ver uma coisa? Há 10 anos atrás, basta você analisar um panorama de um normal humano. Há 10 anos atrás, quando a gente tinha dor no estômago, o que a gente fazia? Chá de boldo. Não é verdade? O que você tem? Dor no estômago. A mãe dizia, toma boldo que passa. Certo? Hoje a mãe, quando o filho diz, estou com dor no estômago, ela diz, olha, eu acho que é lactose. ou seja, não é, com todo o respeito, que eu sei que é um problema, né? Hoje, glúten. Eu sei que é uma coisa que mais os ricos têm do que os próprios pobres. Porque na nossa época, tudo resolvia com boldo. Dor nas costas, boldo. Câncer, boldo. Boldo, toma boldo. Aí agora a gente chega na depressão. Há 10 anos atrás o cabra chegava na igreja, depressão, Satanás. E a gente dizia, sai Satanás da depressão. E o Satanás da depressão não sabia nem que ele tinha depressão. E a pessoa ia embora e não entendia que na verdade não era espiritual. Veja, existe depressão espiritual, existem patologias que são psicológicas, que derivam de problemas espirituais. Mas veja, hoje nós temos, obviamente, agravado todos esses problemas de depressão, de síndrome do pânico. Eu fui no hospital aqui em Joinville, no Dona Helena agora, 3 semanas atrás, estava muito mal. Eu odeio hospital, então eu nunca quase vou no hospital, porque a gente descobre coisas que não precisava descobrir. E eu cheguei no hospital e eu fui no elevador, estava uma plaquinha escrita assim, se você tem síndrome do pânico, interfona que alguém vai te acompanhar no elevador. Ou seja, isso agravou agora por conta de desconexão emocional com a família e tantas outras coisas, mas eu atribuo que hoje nós temos a informação, e a informação é basicamente um princípio de cura. Ou seja, se eu sei que a depressão ela é uma patologia, nós como igreja temos que ser equilibrados em dizer, eu vou orar por você, mas quando você sair daqui, você procura um médico, procura um psiquiatra, faz uma reposição hormonal, que você tem esse benefício que Deus deixou. É síndrome do pânico, então tem um remédio também. Óbvio, nós não excluímos Cristo
Durante muito tempo a gente pensou que toda vez que a gente apresenta um fator de resolução humana, científica, de maneira automática a gente estava excluindo Cristo. E não é isso. Nós só estamos, na verdade, sendo inteligentes, dizendo para a nossa geração o seguinte: olha, se tem a informação, você pode resolver facilmente. Imagina, chega alguém com depressão, uma patologia clínica dentro da igreja, eu chamo a pessoa de endemoniada. Ela sai com dois problemas, um emocional e o outro físico. Porque a pessoa vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Eu não tenho demônio. Né? Então, hoje a gente está, eu acredito que a igreja do Senhor, nesse tempo, tem aberto a sua compreensão. Por isso que hoje igrejas estão tendo psicólogos trabalhando dentro da igreja, estão tendo psicólogos somados, psiquiatras somados na igreja, porque nós estamos sendo verdadeiramente completos nesse tempo, de olhar para o ser humano, alma, corpo e espírito. Então, eu vou tentar ajudar com o meu testemunho. Quando eu perdi minha irmã para o suicídio, perdi com 14 anos de idade. Eu comecei a ter depressão e foi muito forte. Eu era da igreja, congregava. Minha irmã, o choque foi porque minha irmã era da igreja comigo. Então, num domingo a gente tomou Santa Ceia junto. Inclusive eu troquei o cálice com ela num domingo de manhã, 11 horas da manhã. E na sexta-feira ela cometeu o suicídio. Bagunçou minha mente. Eu ia para a igreja, mas eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Então minha mente bagunçou, me tornei ateu por 4 anos. E eu me lembro que 2 meses depois que ela se foi, uma angústia profunda no meu coração, minha mãe me levou para o psicólogo. E o psicólogo me encaminhou para o psiquiatra, porque as sessões com o psicólogo não estavam adiantando. E aí no psiquiatra ele me receitou Rivotril em gotas. Comecei a tomar com 14 anos de idade, 7 gotas. Com 15 anos de idade me envolvendo já nas drogas, 2 overdoses, a depressão passou a se tornar também crise de ansiedade e pânico. Então eu saí de um remédio para 4. Era Rivotril, passei a tomar Rivotril, Socian, Citalopram de pacote. Virei o ano passado cristão, pregando o evangelho, entrando em boates, bares, resgatando irmãos que não mais estavam na casa do Pai, pregando na praça, viajando o Brasil, pregando o evangelho. Eu virei o ano retrasado para o ano passado tomando 2. Socian e Citalopram, que são remédios ansiolíticos, que no caso é para ansiedade. Então, a depressão tinha ido embora, eu tinha vencido a depressão, mas a crise de ansiedade e pânico não. Estava pregando em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, uma igreja chamada Igreja Batista Filadélfia, e o meu voo era 6 da manhã, o culto foi acabar mais ou menos 1h30 da manhã, então eu tinha que pegar minhas coisas no hotel e chispar para o aeroporto em Porto Alegre. De Capão da Canoa, quando eu cheguei perto de Osório, se eu não me engano, numa cidade anterior, entre Capão da Canoa e Osório, eu tive uma crise de ansiedade violenta. Eu já tinha tido algumas poucas viajando para pregar o evangelho, mas essa foi violenta. Eu comecei, enfim, mas você que tem crise de ansiedade, você sabe, mas palpitação, taquicardia, boca seca, comecei a sentir muita dor de cabeça. Eu sabia que era crise de ansiedade. Eu virei para o pastor e falei: mano, eu estou tendo crise de ansiedade violenta. E eu estava tomando remédio na época, eu estava tomando Citalopram Socian. A gente parou em Osório, foi no hospital público, eu tomei diazepam intramuscular. Porque quando a crise de ansiedade chegava de pânico, mano, só remédio intramuscular que me trazia paz. No ano passado eu estava no bosque orando, eu amo ter o meu momento de devocional em contato com a natureza. Eu estava orando e Deus falou bem assim comigo: filho, eu estou falando foi comigo, não é uma regra, mas ele falou bem assim: você não é daqui. João 16, já não sois desse mundo, vocês são de outro mundo. Você não é daqui. Se eu cuido dos pássaros, das aves, se eu cuido dos animais, e tinham vários animais no bosque, que são apenas minhas criaturas, quanto mais você que é meu filho. A minha crise de ansiedade, como a de maioria, é ligada à insegurança terrena. Eu digo isso com muito cuidado, diferente da depressão. Depressão está muito mais ligada ao hormônio e vitaminas do que crise de ansiedade e pânico. E se você sentar com qualquer psiquiatra, psicólogo, ele vai te falar, ele vai te explicar isso. Depressão está muito ligada ao hormônio e vitamina.
Ansiedade, pânico não. Está ligado ao medo e ansiedade. E em muitos dos casos, inclusive no meu, vou usar o meu exemplo para não dizer que eu estou me passando de forte e jogando os outros como fracos. No meu contexto era falta de fé. No meu contexto, as minhas crises de ansiedade e pânico eram enraizadas à falta de fé. Então o tratamento para mim foi Bíblia, Escrituras Sagradas. Não era falta de Deus, não era falta de devoção, não era falta de paixão, era falta de fé em Deus. Então, indo nas Escrituras com uma mudança de mentalidade, entendendo que Deus estava cuidando de mim, eu larguei os remédios. Eu estou há 1 ano e 5 meses sem tomar remédio controlado, e não é regra para todos, mas eu conto porque é um milagre. Inclusive, se tiver algum psiquiatra, você vai ficar louco. Mas eu parei de tomar 4 remédios controlados, tomando por 5 anos da minha vida, sem desmame. Eu parei de tomar, jogando no lixo, crendo em Deus. Eu larguei tudo. Hoje eu tenho 1 ano e 5 meses que eu não tomo. Tem 1 ano que eu não tenho crise de ansiedade, 1 ano e 5 que eu não tomo nenhum remédio controlado. Parei de tomar em março do ano passado. Se você que está aqui ouvindo minha voz, se você tem crise de ansiedade, pânico ou depressão, para completar o que o Dave compartilhou, eu te digo algo. Primeiro, não é demônio para ser expulsado, ok? Pode ser espiritual, mas não é uma regra. Segundo, o cristianismo não forma super-heróis. Catherine Kuhlman, Amir McPherson, Charles Haddon Spurgeon, Dr. Martin Lloyd Jones, os 4 sofriam com ansiedade. Os 4. E eu amo estudar esses caras, eu estudando, indo a fundo. Inclusive, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele sofreu muito nos últimos 5 anos, e Spurgeon também nos seus últimos 5 anos de vida. O cristianismo não forma super-heróis, ok? Os caras que você vê na internet, que você diz, esses caras são de Deus, eles são de Deus, mas eles passam também por problemas. Então, terceiro, seja paciente consigo, seja paciente com o seu processo em Deus. E eu repito, mano, depressão, a maioria dos casos tem a ver com hormônio e vitamina. Procure um psicólogo e procure também um endócrino, ele vai te ajudar muito mais que o psiquiatra, inclusive. Ansiedade, pânico, eu preciso ser sincero. Na maioria dos casos, o que eu vou dizer, não é falta de Deus, mas é falta de fé. Conta para pagar e você não crê em Deus, fica ansioso. Faculdade, você crê que não vai passar, você fica ansioso, você tem falta de fé. No trabalho, eu preciso de um emprego, você não crê que Deus cuida de você, você fica ansioso. E aí vem os sintomas físicos, que são terríveis. Então, procure sim um psicólogo. Eu tenho uma mãe que toma remédio controlado tem 10 anos. Ela parou de tomar tomou por 10 anos, ela não toma tem 1 ano. Seja cuidadoso ao você colocar um remédio tarja preta na sua boca. Eu preciso falar isso aqui. Minha mãe não é mais a mesma depois de 10 anos tomando remédio controlado. Eu tenho um amigo chamado João Figueiredo. Ele não é mais o mesmo ele não é mais o mesmo depois de ter tomado 4 anos esses remédios. Estude. O povo padece por falta de conhecimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tomado os remédios. Eu não teria tomado. Eu fui usuário de drogas e eu tomei esses remédios por 4 anos. Eu sei o que estou falando. Eu sei. Mais do que o entendimento. Eu fui um usuário. Eu sei o que eu estou falando. Então, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, mas tenha cuidado. Principalmente ao tomar um remédio de tarja preta. Tome cuidado. Vicia como droga. Em Brasília, só para fechar, tem um centro de internação para usuários de LSD e a mídia não divulga isso. E eu fui lá 2 vezes já. Vocês têm que ter autorização. Foi por conta da minha história, o governo me autorizou. Nós temos lá internado Braslândia, no INCRA 8. Hoje, a última vez que eu vi, 61 ex-usuários de LSD que tomaram e não voltaram. Essa clínica era somente para usuários de LSD.
Agora a gente está lá nessa clínica, e você pesquise, você vai encontrar a verdade. A gente tem pessoas que tomam remédio controlado de tarja preta há 7 anos e também não voltaram, internado junto com usuários de LSD. É isso que eu tenho para falar. Você que está tendo crise de ansiedade, pânico e depressão, busque Deus como você nunca buscou antes. Não é falta de Deus, mas no caso de ansiedade, pânico pode ser falta de fé, porque a fé anula a ansiedade, a insegurança e o medo. Depressão, vitamina e hormônio, na maioria dos casos. Não pega sol, como inclusive a Europa é o continente mais afetado pela depressão. Eles não têm contato com o sol, pouca vitamina D no sangue. Algo que me ajudou a vencer a depressão foi reposição, não do hormônio, mas a vitamina D. Inclusive, 2 anos atrás eu comecei a falar muito de vitamina D nas redes sociais, e eu falava, muita gente que me acompanhava lembra, eu falava de uma forma brincando. Só que ali, eu fazia esses stories pensando nessa galera que tem depressão, mas eu não podia falar porque eu não sou médico. Então os caras iam vir com tudo. Hoje, eu tenho uma taxa, você que é médico ou você que entende, hoje eu tenho 61, minha taxa de vitamina D. Quando eu tinha depressão, eu tinha 29. Hoje eu tenho 61. Só de eu pegar só, a parada muda. 61, 29. 29 é quem tem déficit. 61 hoje eu tenho de vitamina D. É um caminho para depressão. Ansiedade, pânico, muitas vezes, para o cristão, falta de fé. Então mergulhe em Deus, creia, mano. Deus está cuidando de você. Amém? Para fechar, eu quero perguntar ao Luca e ao Felipe. A gente vê nos relatos do Evangelho de Jesus que ele começa dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas no Evangelho de João parece que ele aumenta o nível. Ele diz assim, não, você não deve amar apenas o próximo como a ti mesmo. Talvez por conhecer algumas pessoas com baixa autoestima, talvez, não sei. Mas ele diz assim, você precisa amar ao próximo como eu vos amei. Então, de uma forma bem prática, nós estamos num ambiente de graça e de amor. Que conselho prático vocês podem dar para a igreja de como amar ao próximo como Jesus nos amou? Quer começar, Felipe? Eu acho que essa é a nossa missão, está todo mundo nesse desafio, né? Mas eu costumo dizer que na história da igreja você vê que não foi só Jesus que se entregou pela igreja, né? Os seus discípulos também se entregaram. Todos eles tiveram uma vida de devoção pelo propósito de Cristo, o mesmo propósito de Cristo que levou ao mesmo lugar, que é uma vida de entrega total, de devoção total. Paulo ele vai dizer assim, olha, por mais que eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos. Né? Ele se coloca numa posição de servo de todos mesmo, de escravo de todos. Não só, em outras passagens ele vai dizer, eu, Paulo, escravo de Cristo, mas ele em 1 Coríntios 9 ele diz, eu me fiz escravo de todos, eu me fiz de judeu por judeu, eu busco de todas as formas algo em comum para que eles conheçam a Cristo. Eu acredito que, numa experiência que eu tive, né, que eu fui falando sobre orar pelos enfermos, então eu lembro um dia que eu estava em Manaus, e tinha um cara passando, um cara de muleta tremendo muito assim. E eu olhei pro cara e fiquei com medo. Falei, meu Deus, se não acontecer. E, virei as costas e saí andando. E na hora que eu saí andando, eu fiquei muito triste. Falei, Deus, falhei, né? Meu Deus, por que eu não fui lá? E Deus falou assim, olha para ele. Né? Aí eu procurei e não achei mais o cara. Aí o Espírito Santo falou, não, olha para ele. Aí eu comecei a enxergar o cara, assim, na minha cabeça, sabe? O que ele passou, o que o levou até ali, como ele estava, qual era a situação dele. É olhar para ele no sentido de se colocar no lugar dele. Eu acredito que amar ao próximo como a nós mesmos é nos colocar no lugar dessa pessoa. No que ela está vivendo, no que ela está passando, no que ela precisa. É isso. E o que Jesus fez por nós? Né? No fim, ele se colocou no nosso lugar. Então assim, amar como Jesus, verdadeiramente essa empatia, é isso que o ser humano tem de mais incrível, nós temos a capacidade
de nos colocar no lugar dessas pessoas e ali nesse lugar que não existe mais espaço para vergonha, para medo, porque é um lugar onde o amor toma, você percebe a necessidade, foi essa necessidade, que esse amor que Jesus fez ele descer do céu, rasgar o véu, descer ao inferno, ressuscitar dentre os mortos. Então acredito que seja isso, né? Mais do que um sentimento mesmo, você se enxergar pelo o que ele está passando, né? E se colocar no lugar dessa pessoa para que as coisas mudem. Na realidade, até voltando naquela primeira tecla que a gente já estava falando, né? Eu acho que a melhor maneira da gente exercer o amor sobre as pessoas é servindo elas, né? E se a gente analisar Jesus, ele sempre servia de forma generosa, de forma abundante, com todo o coração dele, sempre fazendo o melhor com excelência, honrando quem estava ao lado dele. E o mais engraçado de tudo é que se a gente analisar a matemática do homem completamente diferente da matemática de Deus. Porque na matemática do homem todo mundo quer ser o primeiro. Mas na matemática de Deus ele fala, você é o segundo. Quando ele cita aos discípulos, quem quiser ser o maior se torne o menor e sirva a todos. Ou seja, a mentalidade que a gente tem que ter mediante a amar pessoas é que eu sou sempre o próximo, eu estou sempre disposto a servir, eu sou sempre o segundo. E isso parece ser algo que até parece algo irrelevante, mas existe muita profundidade na simplicidade, em coisas simples. Às vezes uma questão de um trânsito, a gente briga por uma vaga, uma coisa tão besta, né? E por que não ser generoso? É uma forma de expressar amor fazendo isso. Enfim, de demasiadas formas que a gente pode fazer isso. E eu encerro concluindo dessa forma, cara. A única direção que a gente pode apontar quando a gente ama pessoas é para o alto. Então quem ama nunca aponta um dedo para acusar, mas sempre estende uma mão para levantar. Uau, que isso! Eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Uma forte salva de palmas para eles. Nos edificaram muito nessa noite. Obrigado, querido.